Eu volto a falar agora com Lorival Santana para a gente tratar também desse tema das eleições lá na Bolívia. Muito bem-vindo de volta, Lorival. Eu gostaria de olhar com você, antes de tudo, para essa mudança que a gente tem no rumo da política boliviana, uma vez que a gente encerra aí um longuíssimo período de governos de esquerda e passa aí já a trabalhar com a perspectiva de um governo de direita. O que isso significa ali, o que a gente pode esperar nessa transição, nessa mudança e o que fomentou isso? Porque a gente teve uma divisão muito grande no campo da esquerda que fez com que os candidatos ali acabassem se saindo muito mal, né, numa primeira etapa de votação. Explica um pouco para a gente esse cenário. É uma combinação dessa crise econômica que a Luciana Tadeu estava nos descrevendo, é a maior crise desde os anos 80, e também dos desafios que o Evo Morales, que estamos vendo aí, da forma como ele violou sistematicamente a própria Constituição para se perpetuar no poder. Ele, depois de várias reeleições, ele que estava no poder desde 2006, promoveu um plebiscito em 2019. No plebiscito ele perdeu, os bolivianos diziam que não queriam mais que ele se reelegesse, que ele mudasse de novo a Constituição para se reeleger, e o Tribunal Superior Supremo, que ele controlava, os juízes, disseram que se candidatar à reeleição é um direito humano e impuseram a candidatura dele. Foi aí que os bolivianos foram às ruas e a reeleição dele foi considerada fraudulenta, ilegal, ele acabou no exílio. E aí veio o governo de Luiz Arce, que era ministro da economia dele, mais moderado do que ele, ainda governou todos esses anos até agora, mas agora há um total esgotamento da credibilidade da esquerda, tanto no que tange a essa questão institucional do respeito à democracia, como também em relação à gestão da economia. Então é por isso que eles ficaram de fora. Além disso, o Evo Morales, como não conseguiu ser o candidato do movimento ao socialismo, ele está inclusive em prisão domiciliar, acusado de violar uma menor de idade, ele pediu um boicote da eleição. Então, a esquerda ficou bastante esvaziada, perderam muitas cadeiras no Senado e na Câmara também, além de não vir para o segundo turno. Por outro lado, você tem aí agora duas propostas que são reformistas, e na Bolívia não é fácil fazer reformas, ainda mais que esses candidatos, os partidos deles, não têm maioria no Congresso. E Lorival, o que a gente pode esperar aí para os próximos passos? Porque seja quem for o próximo presidente, vai ter um cenário muito desafiador para encarar, como a gente estava vendo aí na reportagem da Luciana, a situação, a crise econômica, a pressão inflacionária, essa crise dos combustíveis, criam ali um cenário muito adverso. Então, o quadro não vai ser fácil para nenhum dos dois, seja quem for que saia vitorioso, né? Para concentrar a sua economia, a Bolívia precisa de reformas, de ajustes, de cortes de gastos, de privatizações, né, de uma fórmula mais ortodoxa para gerir a economia. E nós sabemos que isso é bastante impopular. E no caso da Bolívia, os bolivianos se mobilizaram contra reformas desse mesmo perfil que o então presidente Gonçalo Sánchez de Losada tentou implementar no início dos anos 2000. Levaram a grandes manifestações depois que ele queria simplesmente exportar o gás por um porto do Chile, e aí os nacionalistas começaram a tracionar um conflito em relação a isso por causa de conflitos históricos entre a Bolívia e o Chile. Aí houve grandes manifestações de indígenas, camponeses, insufladas inclusive pelo movimento ao socialismo, e aí eu estava lá nessa época cobrindo em 2003, foram Marco Aurélio Garcia, assessor do então presidente Lula, e Rafael Bielsa, que era chanceler argentino no governo Néstor Kirchner, e disseram para o Sánchez de Losada que ele não tinha apoio dos principais países da América do Sul. E aí foi que ele decolou do seu helicóptero, eu vi ele indo embora e o Marco Aurélio Garcia saindo do gabinete dele. E aí o Carlos Messa, vice dele, assumiu. E aí, 2 anos depois, Evo Morales se elegeu e adotou esse método chavista de ir se perpetuando no poder por meio de mudanças na Constituição. Então, tudo isso para dizer que é bem difícil fazer reformas na Bolívia dessas que esses dois presidentes se comprometem a fazer.